Irmãos, antes de eu começar a nossa reflexão de hoje, eu queria mostrar a camisa da igreja, porque vou já explicar o motivo. Olha aí a camisa de nossas conferências. Mateus, pega aqui. É porque eu prometi, o irmão Lindomar me pediu para mim vir vestido nela, mas aí lá em casa eu mudei de ideia e vim com essa camisa. Eu já vou mostrar a camisa da igreja. Então, meu irmão, no final, se você quiser adquirir, ali atrás estão vendendo. Nós vamos fazer uma leitura nesse momento em João, capítulo 8, 1. João, capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 11. João está ali depois de Lucas. Vamos ler todo mundo junto aqui, né? Vendo aqui a projeção. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusado pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de trazer a mensagem de hoje à noite, Pai. Nesse instante, Pai, eu quero te pedir que o Senhor me abençoe, Pai, que eu, Deus, venha diminuir e o Teu nome venha crescer, Pai, nesta noite, e que, se for, Deus, da Tua vontade, pessoas possam, meu Deus, sentir a Tua presença e possam, meu Deus, tomar uma decisão diante de Ti. Abençoa a mim, que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor quer que seja falado, Pai. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é Jesus e o pecador. Jesus e o pecador. Antes de eu preparar essa mensagem, eu estava vendo algumas pregações e eu vi um pregador que ele disse assim: o ser humano, ele tem dois lados. Ele tem um lado A e o lado B. O lado A é aquele lado que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É aquela pessoa que é trabalhadora, aquela pessoa que estuda, é aquela pessoa que é bem vista pela sociedade, aquele pai, aquele homem honesto, aquela mulher honesta. É o lado A. É um lado que o ser humano já conhece. O ser humano já conhece. Mas existe outro lado, que é o lado B. O lado B é aquele lado que poucas pessoas conhecem. Na verdade, só ele conhece. Só ele sabe. Ele e Deus. É o lado que tem o pecado, tem a inveja, tem o rancor no coração, a raiva no coração, que ninguém sabe. Só quem sabe é você, só quem sabe é eu, só quem sabe é Deus. O lado B
é o lado mais complicado. Ou não. Ele pode ser o lado mais complicado. Porque quando você não reconhece que é um pecador, tudo se torna mais difícil para você. Porque você pensa que está enganando os outros, pensa que está enganando a Deus, mas está enganando a si mesmo. Porque o lado B, Deus ele sabe. Pelo outro lado, não o lado B, mas pelo outro lado dessa história, quando você confessa a Deus que você tem o pecado, que o seu lado, o lado B, Deus conhece, se torna mais fácil, se torna mais agradável viver. Porque tudo que você fizer, Deus ele vai saber. Tudo ele sabe. Não precisa você estar tentando esconder. E aí se torna mais fácil para você viver, porque Deus ele vai saber que você está lutando. Na verdade, Deus ele sabe. Deus ele vai ver a sua luta diária. E você vai se sentir bem sabendo que apesar de ter pecado, apesar de ter problemas, apesar de ter tudo isso que eu falei aqui de negativo do lado B, Deus está vendo do seu coração. Deus sabe do seu coração. Deus sabe que você tem esse problema, mas que você está lutando. É por isso que tem pessoas que às vezes não vêm para a igreja, não servem ao Senhor. Porque tem o lado B, mas está escondido. E ele não quer de maneira nenhuma mostrar isso para Deus, falar para Deus desse seu lado. E irmão, nesse caso que nós acabamos de ler aqui, da mulher adúltera, essa mulher ela não tinha nome, a Bíblia ela não relata o nome dela. A Bíblia fala de uma mulher que era adúltera. E as mulheres naquela época eram totalmente desvalorizadas. As mulheres daquela época eram desvalorizadas. Elas não eram bem vistas pela sociedade. As mulheres daquela época, a função dela era ter filhos, cuidar do esposo e cuidar dos filhos. Era o papel das mulheres. E servir os seus esposos. Esse era o papel fundamental das mulheres naquela época. Então elas não eram bem vistas. Eu vi um relato uma vez, numa das pregações também, que os judeus antigamente eles oravam assim, agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Olha que oração. Agradecendo a Deus por não ter nascido mulher. Francisco, por que você está falando isso em relação às mulheres? Para você ver o quanto estava sendo difícil para aquela mulher, a mulher adúltera, no meio daquela sociedade. Agora imagine uma mulher com tudo isso que eu falei de negativo daquela época, ainda ser uma pecadora, ainda ser uma adúltera. Então, para você imaginar o quanto ela foi rejeitada, pelas pessoas, e principalmente pelos fariseus e os escribas. Os escribas e fariseus, eles pegaram essa mulher e levaram até onde Jesus estava, né, para fazer umas perguntas para Jesus. Mas deixa eu dizer para vocês, quem eram os fariseus, quem eram os escribas, para a gente ficar mais por dentro da história. Os escribas eram os doutores da lei, eram aquelas pessoas que entendiam, que aplicavam a lei de Moisés, a Torá, Pentateuco. Eles sabiam a lei e aplicavam aquela lei. Então, se tinha uma pessoa com dúvida em relação à Bíblia, procurava os mestres da lei, os escribas. Era eles que tinham estudado, era eles que sabiam a lei de cor, eles sabiam toda a regra. Se você pecasse, o que iria acontecer, eles sabiam tudo. E os fariseus eram as pessoas altamente religiosas. Eram pessoas altamente religiosas que participavam de diversos rituais religiosos. Eles eram os crentão, podemos dizer assim hoje. Eles, para você ter uma ideia, quando eles iam comer, eles tinham que lavar as mãos todas as vezes, até o cotovelo. Lavavam as mãos. Justamente porque eles pensavam assim:
se eu comer sem lavar minhas mãos, eu vou estar me contaminando espiritualmente. Então eles eram muito rígidos, muito religiosos nessa parte. E no capítulo anterior, os sacerdotes e os fariseus enviaram uns guardas para prender Jesus, porque Jesus era diferente deles. Eles não gostavam de Jesus, os fariseus e os escribas. Porque Jesus, diferente dele, Jesus ele sentava com os pecadores, Jesus ele conversava com as mulheres, Jesus ele almoçava, ele jantava na casa de pecadores. Jesus, ao contrário dele, ele se aproximava dos pecadores e eles acusavam, porque eles tinham a lei ali e eles olhavam a lei e diziam, se você está errado, se você está certo, era eles que diziam. E Jesus era diferente dele, então eles começaram a ficar com inveja da popularidade de Jesus Cristo. Porque Jesus começou ali humildemente pregar o evangelho a todos. E as pessoas, se você observar nos evangelhos, as pessoas, Jesus ele nunca andava só, raramente ele andava só. Sempre tinha uma multidão o acompanhando. Muita gente acompanhando Jesus. E aí tinha essa passagem aqui no capítulo 7, se você quiser dar uma olhada depois, que Jesus, os guardas, eles mandaram os guardas ir prender a Jesus. E aí os guardas chegaram lá para prender a Jesus, falando aqui com minhas palavras, eles chegaram para prender a Jesus e Jesus estava pregando. E aí eles não prenderam a Jesus, porque eles ficaram admirados. Eles ficaram admirados como Jesus falava bonito, como Jesus falava bem do evangelho. E aí, se você vê a leitura lá, ele chega lá para os sacerdotes, pergunta para ele, ei, por que você não prendeu a Jesus? Por que vocês não trouxeram? Ele disse, rapaz, ele falava, nunca vi uma pessoa falar tão bem assim como ele. Os próprios guardas deles foram para prender, mas ele falava tão bem, que os guardas não prenderam a Jesus. Então, para você ver como era que Jesus era, e causou essa inveja aos fariseus, aos escribas, porque a popularidade de Jesus estava aumentando cada vez mais. Jesus, como de costume, ele estava orando, ele gostava de orar lá no Monte das Oliveiras, e ele estava orando como de costume. E aí na madrugada ele desceu para o templo, né, e a multidão o acompanhou, e ele estava lá no templo ensinando para as pessoas. Vamos ler aqui, Giovanni, o versículo 3, 4 e 5, tá bom? E de repente os escribas e os fariseus, eles chegam com essa mulher, que segundo ele foi pega em adultério, e, vamos ler. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha que pergunta eles fizeram para Jesus. Eles disseram que essa mulher foi pega no ato de adultério e que a lei que eles conheciam, que eles estudavam, dizia que tinha que apedrejar. Aí ele perguntou para Jesus, Giovanni, bota bem em Levítico também, 20:10. E eles perguntaram a Jesus, e você, o que é que tu dizes? O que é que tu dizes? Vamos ver o que é que a lei dizia. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Mas aí, irmão, eu pergunto, cadê o homem? Pegaram só a mulher. Eles fugiram meio ali que da lei, né? Pegaram só a mulher que era adúltera e levaram para o templo. Mas o homem, que a lei diz que era o adúltero e a adúltera, o homem não levaram. E a pergunta é, será se eles queriam cumprir realmente a lei? Será isso que eles queriam mesmo? Era cumprir a lei? Claro que não, irmão. Eles não queriam cumprir a lei. Eles queriam era pegar Jesus numa armadilha.
Eles queriam pegar Jesus. Como assim? Se Jesus respondesse a eles, dissesse, pode apedrejar, eles iam dizer assim, oxe, que homem é esse? Cadê o homem que está pregando o amor às pessoas, os pobres? Cadê o homem? Está errado. Mas se Jesus falasse ao contrário, pode apedrejar, eles iriam, não pode apedrejar, eles iriam dizer assim, rapaz, mas você está fugindo da lei, porque a lei diz que tem que apedrejar. Então eles colocaram Jesus contra a parede. Eles colocaram Jesus contra a parede. Na verdade, eles não queriam pegar mulher nenhuma não ali, em adultério não. Eles queriam apedrejar a Jesus. Por quê? Porque eles estavam com ciúmes, com inveja da popularidade de Jesus. E aí quando eu estava lendo pela primeira vez essa passagem, eu fiquei curioso, Vilmar. Fiquei curioso para saber, rapaz, o que Jesus vai fazer, meu amigo? Porque a gente fica olhando assim, rapaz, acabou, pegou o homem. Aí a Bíblia diz que Jesus abaixou a cabeça e começou a riscar no chão. E aí, algumas pessoas, os estudiosos da palavra, dizem que ele estava escrevendo os pecados deles. Outros dizem que, como a mulher chegou lá, ela veio pelada e ele não queria olhar, baixou a cabeça. Aí as especulações vão a todo vapor. A verdade é que a Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, né? E aí, eles insistiram. E o Senhor Jesus, o que é que tu dizes? Nós queremos te ouvir. O que é que nós fazemos com essa mulher que foi pega em adultério? E aí eles colocando ali Jesus contra a parede, Jesus respondeu, entre vós, aquele que não tiver pecado, pode começar a tirar pedra. Qualquer um aí que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí, Jesus abaixou a cabeça. Eu fico imaginando a cena. Imagine comigo. Jesus mandou a galera apedrejar. Pode apedrejar se você não tiver pecado. E aí Jesus se abaixou de novo. Ficou lá, baixinho ali, escrevendo no chão. E eu creio que houve um silêncio total. Ninguém falou nada. E devagar foi saindo, um a um. Foi saindo. A Bíblia diz que dos mais velhos foi saindo um a um. Não ficou ninguém. Provavelmente, irmãos, ali era um grupo de pessoas que já se conheciam. Era um grupo pequeno que já se conheciam. Eles sabiam dos pecados uns dos outros. Talvez, provavelmente, alguns já teriam aceitado o suborno, alguns já teriam adulterado, alguma coisa, algum pecado eles tinham ali. E eles ficaram com medo, rapaz, se eu apedrejar, o irmão aqui pode me largar uma pedra também. E aí eles ficaram tudo com medo e foram saindo um a um, segundo o que a Bíblia diz. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus, ele mexeu na consciência deles. Jesus, ele mostrou o lado B deles. Naquele momento, na sua consciência, Deus mostrou o lado B daquelas pessoas. O lado B, aquele que é contaminado, aquele que é pecado, aquele que tem inveja. E Jesus pergunta para a mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse assim, ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse assim, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Olha o que Jesus falou para essa mulher. Se tivesse uma pessoa que poderia atirar pedra ali, seria Jesus. E Jesus, ele não atirou a pedra naquela mulher. Ele disse apenas assim, vá e não peques mais. Dessa passagem bíblica, irmão, eu quero destacar 3 lições que nós podemos tirar dessa passagem bíblica que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é que não existe evangelho
sem amor. Primeira lição que eu quero destacar aqui dessa passagem é que não existe evangelho sem amor. Vamos ler 8, do 3 ao 4, Giovanni. Vamos ler o versículo 8, o capítulo 8, do 3 ao 4. 8, 3 ao 4. Ele diz assim, ó. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Algumas versões, eu estava lendo na minha versão, ele dizia jogada, a mulher jogada no meio ali. Irmão, ali se a gente observar, não tinha amor. Os escribas e os fariseus não tinham o menor que seja de amor por aquela mulher. Eles não tinham, eles jogaram ela no meio ali, sem piedade, sem amor. Não tinha empatia com ela, com aquela mulher. Atualmente, irmão, as igrejas, algumas igrejas, estão da mesma forma. As pessoas, algumas pessoas das igrejas, de igreja, só recebem a pessoa se ela tiver um financeiro bom, se ela for uma pessoa de alto patamar, podemos dizer assim. Não olha para a pessoa como uma pessoa que precisa ali de Jesus. E a gente fica triste em ver muitas igrejas dessa forma. Não pregam o amor por pessoas. Não pregam amor por pessoa. Igrejas que enganam as pessoas com falso evangelho. Igrejas que enganam as pessoas que estão chegando agora no evangelho e não conhecem a palavra e ensinam doutrinas errôneas. E aquelas pessoas, quando vão pensar, já estão todas enroladas em doutrinas erradas. O amor está esfriando. Não existe, meu irmão, um evangelho sem amor. Quando o evangelho é pregado verdadeiramente, o amor por pessoas é explícito, é mostrado ali. A nossa igreja, ela trabalha em célula. E não tem uma prova maior do que um amor, você trabalhar em célula. Porque chega pessoas na nossa célula, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão ruins financeiramente, conjugalmente, pessoas que estão precisando de Jesus. E através do amor que nós temos pelo nosso Deus, nós também amamos as pessoas. Então eu posso dizer que a nossa igreja tem amor por pessoa. Que a nossa igreja, ela trabalha o evangelho juntamente com o amor por pessoas. Não existe evangelho sem amor. Porque o nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele é amor. Então eu vejo direto nossos pastores falando da questão de cuidar de pessoas, de amar pessoas, porque é importante. Se nós amamos a Deus, nós também temos que amar as pessoas. A segunda lição, irmão, que eu quero falar com vocês, é que somos todos pecadores. 8:7, Giovanni. Nós somos todos pecadores. Dessa lição dá para a gente tirar isso. Olha aí, vamos ver o que diz. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aqueles que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra a mulher. A mulher era pecadora, os fariseus eram pecadores, as pessoas que estavam lá eram pecadores, e nós somos pecadores. Então, irmão, aquela mulher foi pega em adultério, e ela merecia ser apedrejada. Sim, segundo a lei, ela merecia ser apedrejada. E ela sabia, meu irmão, ela sabia que estava correndo risco de vida. Ela sabia que a lei poderia condená-la. Mas mesmo assim ela adulterou. E merecia morrer, segundo a lei. Mas aí Jesus, ele entra em cena nesse instante. E não a condenou. Por quê, meu irmão? Por quê? Por quê? Jesus sabia e sabe que nós somos pecadores. E quando eles estavam se achando melhores que aquela mulher, logo Jesus mostrou o seu lado B. Logo mostrou na sua consciência que eles também eram pecadores. Por que nós somos assim?
Por que que nós somos assim? Por que que quando a gente vê uma pessoa pecando, nós já queremos atirar pedra? Todos nós somos assim. A gente olha no primeiro, enquanto o lado B não é revelado daquela pessoa, tá tudo bem, mas na hora que a pessoa peca, nós somos os primeiros a falar mal, a tirar pedra. Nós somos mal. Nós somos mal, nós somos pecadores. E enquanto o nosso lado B, o meu lado B, o seu lado B, não é revelado, nós somos melhores que todos. Nós somos melhores que os pecadores. Para nós, os pecadores são os outros, porque o nosso lado não foi revelado. E aí, irmão, isso desagrada muito a Deus. Nós ficamos olhando o pecado dos outros e esquecemos que nós também somos pecadores. Irmão, a igreja, ela é um hospital. A igreja é um hospital. Já falei isso várias vezes no meu grupo de casais. A igreja é um hospital. Cheia de pessoas doentes. Cheia de pessoas doentes. Pessoas doentes que querem ser curadas. É um hospital onde tem pessoas doentes que querem ser curadas. Sabe por quê que tem pessoas que nunca é curado? Porque eles nunca reconhecem que estão doentes. Um doente que não reconhece que está doente, ele nunca vai tomar remédio. Nunca vai tomar remédio. Então é importante que nós nos avaliamos e vejamos onde nós estamos doentes, para que nós possamos melhorar. E enquanto você, eu, não descobrirmos isso, qual é a nossa doença, qual é a minha doença, nós nunca seremos curados, nunca seremos curados. Eu lembro que quando eu entrei aqui na igreja, na primeira igreja batista, eu pensava que não tinha, o Giovanni era meu líder, eu pensava que não tinha problemas, assim, que as pessoas não pecavam. Eu pensava que as pessoas era tudo certinha. Eu disse, rapaz, são crentes, né? São crentes, então eles são todos certinhos. E eu comecei a observar os irmãos, Na hora que eu via um pecando, eu dizia assim, rapaz, tem cada crente lá na igreja, só comigo, cada crente na igreja, pecando, diz que é crente, mas é pecando. E aí, com o tempo, quando eu fui perceber que eu tinha que olhar para mim, meu irmão, eu cheio de pecado, nojento, cheio de pecado, olhando para os pecados dos outros, querendo atirar pedra. Porque nós somos assim. E quando nós aceitamos a Jesus, é uma caminhada longa que nós vamos aprendendo a se comportar como cristão. E nós vamos tirando aquilo que não presta. Até chegar numa santidade, quando Jesus voltar, nós estamos mais perto, mais próximo de Jesus, o possível. Mas, infelizmente, como eu falei, tem pessoas que não vai tirando aqueles pecados, aquelas coisas ruins, aquela inveja, aquilo ali, e vai crescendo, e ele termina virando o joio dentro da igreja, termina atrapalhando o reino de Deus. É isso que está acontecendo. Irmão, e a terceira lição que nós podemos tirar, a terceira e última, para a gente tirar, a primeira que eu falei é que não existe evangelho sem amor. A segunda é que somos todos pecadores. E a terceira é que Jesus, ele é misericordioso. 10:11, Giovanni. Jesus, ele é misericordioso. Olha aí o que diz. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Como eu falei, aquela mulher, ela merecia ser apedrejada. Ela merecia, porque ela sabia da lei, ela sabia que existia a lei. Mas por que ela não foi apedrejada? Por que Jesus não permitiu que ela fosse apedrejada? Porque Jesus é misericordioso conosco. Jesus, ele é bom demais conosco. Irmão, nós não merecemos estar aqui, não.
Nós não merecemos, não. Ela merecia, mas Jesus, ele é misericordioso conosco. Basta você olhar para si mesmo. Basta você olhar para si mesmo. Nós sabemos que nós não merecemos estar aqui. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos de Deus, mas tem hora que a gente se pega fazendo coisas que, poxa, eu sou cristão. Para a gente que é líder de célula, parece que é mais complicado ainda. Porque eu já tive momentos na minha célula que eu ia levar a reflexão e eu no pecado. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? O que é isso? Que eu chegava na célula e eu não sou digno de falar nada aqui na célula. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Que crente sou eu? Por que eu estou pecando, Senhor? E hoje no nosso encontro com líderes ali, o pastor Edmar estava falando sobre oração. E eu fiz muito isso. De oração é falar com Deus. É dizer para Deus. Senhor, eu no momento de angústia mesmo, de pecado, eu dizia, Senhor, por que, Senhor? Eu não quero, Senhor, eu não quero viver dessa forma, mas o Senhor sabe que eu estou orando bem aqui, o meu pensamento está em pecado de novo amanhã, Senhor. Quem tem pecados, como eu estou falando, pecados que é diariamente, que a gente luta, e parece que ele não some, sabe do que eu estou falando. A gente luta, mas parece que não sai, que não desapega. E eu cheguei no desespero de clamar mesmo a Deus, de gritar, de clamar, Senhor, eu quero me libertar, Senhor. Mas eu não consigo, eu não tenho força. Porque ontem eu orei, Senhor, dizendo que não queria. E pequei hoje, acabei de pecar. Meu irmão, é complicado demais. Então eu digo, nós não merecemos estar aqui não. Nós não merecemos não. Nós só estamos aqui porque Deus tem misericórdia da gente. Só por isso. Porque por outro motivo, eu estava pesquisando sobre o que é misericórdia. Misericórdia é um sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre uma desgraça, uma tragédia. E nós fazemos isso diariamente, pecando diariamente. Mas Deus, Ele tem misericórdia da gente. Você sabe do que eu estou falando, porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Faça o encontro com a palavra. Quem não fez o encontro com a palavra, vai sentir algo surpreendente, que depois você vai refletir muito. Faça o encontro com a palavra. Irmãos, Deus, Ele permanece conosco, nos perdoando diariamente, porque nós pecamos diariamente. Na lei, o pecado de adultério era como esse aqui, né? Foi pego em adultério. Agora na graça é diferente. Olhou, desejou, já pecou. Falando de homem, mulher. Olhou, desejou, já pecou. E é complicado, irmão. É complicado. Nós pecamos todo dia, toda hora. Irmão, no começo da minha, quando eu me converti, eu fiz um desafio a Deus. Praticamente fiz um desafio. Eu tinha um pecado comigo que eu não me libertava desse pecado. Era um pecado que ele me acompanhava durante toda a vida. E eu vim para a igreja, eu disse, eu quero ver se esse Jesus, que os crentes falam, liberta ou não. E eu comecei a minha caminhada cristã e o pecado continuando. Fiquei mais ou menos 8 meses dentro da igreja e o pecado comigo. Lembro que discuti com um monte de irmão aqui dentro da igreja ainda, até com o pastor João Pedro. Eu não era crente ainda não, eu estava no pecado, meu irmão. Mas um dia eu falei eu fui pego no pecado. Igual a mulher adúltera, fui pego. Jogado lá no meio do povo. E aí, meu irmão, naquele dia o bicho pegou para meu lado. Naquele dia, eu passei 3 dias para resolver esse problema, 3 dias. Chorava como uma criança no colo da Franciele, pedindo a Deus que me libertasse daquele pecado, porque aquilo ali, aquela descoberta iria acabar com a minha vida. Iria acabar com a minha vida como marido, como profissional, como cristão, porque se vocês soubessem. E aí, meu irmão, eu
Passei 3 dias. Primeiro dia sofrendo, segundo dia sofrendo. E eu lembro que eu falei para 2 pessoas sobre esse meu pecado na época. Foi para a Dejane e para o irmão Mateus, que está bem aqui. Só para essas 2 pessoas que eu falei na época. Sofri, chorei demais. E eu lembro que a Dejane disse assim: Francílio, qual é o teu problema? Aí eu falei para ela. Aí ela disse assim: pois ore a Deus. Fale a Deus o que tu quer. Diz a Deus, mas não tenha vergonha não. Diz o que tu está fazendo de errado, do teu pecado. Que Deus ele vai te libertar. E eu comecei a orar mesmo a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei dessa forma. E eu sou nojento e eu quero me libertar. Passei 3 dias, o Senhor me libertou. O Senhor me libertou desse pecado. Que eu digo bem aqui para vocês. Se eu confessasse esse pecado aqui para vocês, vocês não iriam jogar pedra agora, porque eu estou evangelizando. Mas vocês iam olhar para mim com um olhar diferente. Tenho certeza. Posso dizer 100% não, mas a maioria ia olhar para mim com forma diferente. É por isso que às vezes eu já testemunhei, alguns irmãos dizem assim: me fala, Francisco. Falo não. E aí, meu irmão, Deus ele me libertou desse pecado. E Ele fez tudo isso porque Ele tem misericórdia de mim. Porque eu não mereço não, meu irmão. Não mereço não. E para a gente encerrar, quando a gente aceita Jesus, existe um começo. Existe um ponto aqui que ficou para trás e um ponto para frente. Então, se você aceitou a Jesus, daqui para frente é tudo novo. O que ficou para trás. Certo? E eu levo isso para a minha vida. Ficou para trás, acabou. E para a gente finalizar, eu quero fazer um convite a você que está aqui na igreja. Eu peço que a igreja ore nesse momento. Que eu quero fazer um convite para você que está aqui, que veio porque alguém te convidou para a igreja, ou talvez porque tu sentiu vontade de vir. Deus tocou no teu coração e você veio para a igreja. Eu queria fazer um convite a você, todo especial. Eu diria, o convite mais importante da sua vida. Não é porque é eu que estou fazendo, não. Porque é um convite vindo de Deus. É um convite vindo de Jesus. E para mim é um convite muito especial, o convite mais importante da sua vida. O convite é que você aceite a Jesus nessa noite. Que você entregue sua vida ao Senhor. Que você, de verdade, reconheça Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Talvez você possa dizer assim: Francílio, eu tenho um lado B, cara, que se eu falar, ninguém nem vai nem olhar para mim. Não precisa falar não. Você fica com o seu lado B, mas fale para Deus. E Ele vai te libertar. Se eu estou aqui pregando hoje, é porque Deus teve misericórdia de mim. É porque Deus me ama, porque eu não merecia. E eu quero convidar você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não tem um compromisso com Jesus, quero convidar você a levantar uma das suas mãos e dizer assim: Senhor, eu quero te aceitar nessa noite. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus, que quer servir ao Senhor? Eu estou lhe chamando para conhecer ao nosso Senhor verdadeiramente. Um Senhor que liberta, um Senhor que transforma, um Senhor que não olha para o seu pecado como o ser humano olha. Então, onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus? Você vai apenas levantar uma das suas mãos. Nesse gesto de levantar sua mão, você vai estar dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Talvez você já deve também ter aceitado a Jesus no passado e se afastou do Evangelho por algum motivo, alguma coisa que fez você se afastar. Essa noite é a noite de você se reconciliar, de você voltar para Ele. Então eu pergunto a você também, que está afastado, que está voltando hoje para a igreja, para visitar a casa do Senhor. Você quer aceitar Jesus? Você quer reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Levante uma de suas mãos, até que eu veja. Tem alguém aqui nessa noite? Não vou insistir. Você sabe do seu coração, Deus sabe do seu coração. Que Deus lhe dê mais oportunidade de ouvir ao Senhor. Amém.